Repete comigo, eu quero mais. O nível da sua expectativa determina o nível do seu recebimento, amém? Então você pode elevar a sua expectativa, porque Deus tem mais para você nessa tarde, aleluia. Queridos, antes que eu me esqueça, depois eu falo isso, eu estou recalculando a rota. Abra sua Bíblia em Mateus 13, nós vamos ler a partir do versículo 3. Você está pronto para ler a Bíblia? Glória a Deus, crente bom gosta de ler Bíblia, amém? Enquanto você abre aí em Mateus 13, versículo 3, o que nós estamos construindo e falando nesse domingo? De manhã, nós demos início ao que eu estou chamando de uma série chamado Antes da Colheita. Quantos aqui creem que Deus tem colheita para a sua vida? Só que antes da colheita tem um processo, meu irmão. Antes de colhermos, nós passaremos por um processo, e esse processo começa com as suas sementes, aquilo que você planta. A Bíblia diz em Gálatas 6, de Deus não se zomba, tudo que o homem plantar certamente colherá. Então o que você planta gera para você uma colheita, e hoje de manhã falamos sobre 3 tipos de sementes: sementes financeiras, falamos sobre as nossas palavras como sementes e falamos sobre a nossa obediência a Deus como uma semente que gerará para nós colheita. Agora, além das sementes, nós temos um outro fator, que é o solo. Talvez você já tenha visto aquelas fotos na internet onde uma semente que caiu no meio do asfalto, numa rachadura, e a semente é tão poderosa que a semente rompe o asfalto e nasce uma florzinha. Alguém já viu uma foto dessa? Ok, 2 pessoas, mas amém, prova que é verdade. Mas, querido, é maravilhoso observar fotos como essa e ver o poder da semente, mas nenhum agricultor que se preze vai plantar no meio do asfalto. Porque se você quer otimizar o resultado das suas sementes, você vai escolher o solo certo, amém? E é sobre isso que a gente vai falar, sobre o solo certo. E eu posso te dizer, meu irmão, talvez essa é a mensagem mais desafiadora das 3. Você escolheu o culto certo, olha que bênção. Porque hoje a gente vai falar sobre o solo. Mateus 13, versículo 3... o texto diz assim: Jesus contou várias parábolas como esta. Um lavrador saiu para semear. Enquanto espalhava as sementes pelo campo, algumas caíram à beira do caminho. As aves vieram e as comeram. Outras sementes caíram em solo rochoso. Não havendo muita terra, germinaram rapidamente, mas as plantas logo murcharam sob o calor do sol e secaram, pois não tinham raízes profundas. Outras caíram entre espinhos, que cresceram e sufocaram os brotos. Ainda outras caíram em solo fértil e produziram uma colheita a 30, a 60 e até 100 vezes maior do que a quantidade semeada. Feche seus olhos, vamos orar. Jesus, nós te agradecemos por tua palavra. Obrigado, Senhor, pelo Senhor alcançando o bom solo dos nossos corações e produzindo vida. Pai, eu te agradeço por graça sobre mim para falar, graça sobre os meus irmãos para acolher, para receber com mansidão, para misturar com fé, para colocar em prática em suas respectivas vidas. Nós cremos nisso em nome de Jesus. Os que creem também digam amém. Glória a Deus. Querido, primeiro, essa parábola que Jesus contou não é a parábola das sementes, ela é a parábola dos solos. Por quê? Porque a semente era a mesma, o semeador era o mesmo, mas as 4 experiências diferentes vieram dos 4 tipos de solos diferentes, amém? Talvez você já reparou, talvez você já tenha passado por essa experiência de: rapaz, alguém falou, Deus falou, houve uma profecia, alguém disse, eu acreditei, fui lá na igreja, eu chorei e eu creio que recebi, e não aconteceu. Isso só aconteceu comigo ou mais alguém aqui? E a nossa tendência é querer culpar o outro, né?
Ah, talvez aquele profeta, aquele homem de Deus, aquela mulher de Deus não foi guiado. Talvez essa palavra não era para mim. Talvez, e a gente tem o nosso monte de talvez. Mas é engraçado que se a gente parar para reparar, tem irmãozinhos que estavam do nosso lado que receberam exatamente a mesma palavra, só que na vida dele frutificou. Eu sei, eu falei que era a mensagem mais confrontadora de hoje. Querido, o solo, nessa parábola, ele aponta para o nosso coração. A questão é, você tem cuidado bem do solo? Ou você tem esperado para ser vítima de Deus? Às vezes a nossa atitude tem sido essa: eu quero ser vítima de Deus. Deus veio, eu estava parado, vivendo minha vida, não estava nem pensando nisso. Deus veio e me atropelou com um caminhão de bênçãos, e aí pronto, agora tudo aconteceu. Olha só, agora eu fiquei rico, magro, bonito, forte, cheio do dinheiro, porque foi Deus que fez. Ô, meu irmão, não é assim que funciona, não. Existe uma relação recíproca. Deus fazendo uma parte, você correspondendo em fé àquilo que Deus já começou a fazer, amém? Eu não estou falando sobre legalismo, eu não estou falando que Deus te abençoa por causa das suas obras, não. Eu estou falando que você, pela fé, se coloca na posição adequada para receber aquilo que Deus já disponibilizou para a sua vida, amém? Pastor, me dá um exemplo disso. A Bíblia fala lá em João 6, um texto maravilhoso. Jesus, ele está tendo eu ia falar uma conversa, mas é quase que uma briga ali com os fariseus, e Jesus está fazendo um discurso bem interessante. Jesus já estava sendo mal falado pelos fariseus e doutores da lei, e aí ele vira e começa a contar começa a pregar um sermão maravilhoso. Ele diz, quem não comer da minha carne, quem não beber do meu sangue, não tem parte comigo, tá bom? Rapaz, os discípulos, Jesus, pelo amor de Deus, homem, como assim? Sabe o que é o mais lindo disso? Jesus não explicou. Não, peraí, eu sei alguma coisa sobre comunicação, e rapaz, se eu comecei a falar algo e meu público não entendeu, eu vou tentar dar um exemplo diferente, explicar de outra maneira. O nosso Senhor só decidiu não explicar. E o resultado disso, a Bíblia diz em João 6, que não só a multidão, mas alguns dos seus discípulos, não estava falando dos 12, mas estava falando de pessoas que seguiam Jesus. Alguns dos seus discípulos abandonaram Jesus. Olha isso. Jesus, ele traz um discurso, um sermão duro, e alguns dos discípulos falaram, vixe, isso aí. Eles falam, duras são essas palavras, e foram embora. Aí o que é que você acha que Jesus fez? Ele, rapaz, não, peraí, deixa eu contornar essa crise, vem cá, veja bem, não é bem assim. Não. Jesus vira para os 12 e fala, e vocês? Vão embora também não? Eita judeu, cabra macho. Querido, quão convicto você está para falar o que Deus te chamou para falar? E se Deus te chamar para falar algo que não agrada a ninguém? Uma vez me perguntaram, pastor, você tem uma página, um posicionamento online, e se te cancelarem por causa do que você está falando? Eu falei, rapaz, se o que eu estou falando for palavra de Deus, cancele mesmo. Aleluia. Jesus vira para os 12, e vocês, não vão embora também não? E aí teve um outro judeu cabra-macho, chamado Pedro, que diz, para quem iremos? Só tu tem palavras de vida eterna. Agora perceba comigo, são as mesmas palavras que repeliram uns, e para Pedro ele falou palavras de vida eterna. O que me indica que a diferença não estão nas palavras, mas estão nos ouvidos que ouvem. Para alguns ouvidos aquilo era palavra dura, palavra de condenação, palavra que fez abandonar. Para Pedro era palavra que fez ele reafirmar. São palavras de vida eterna. A questão não é a boca que está falando, é o ouvido que está ouvindo. Então eu te pergunto, com quais ouvidos você tem ouvido? Com honra ou com familiaridade? Não, deixa eu entrar nisso aqui. Eu sei, o apóstolo Ademir está aqui todos os domingos. A bispa está aqui todos os domingos.
Mas, querido, deixa eu te dizer uma coisa: familiaridade é diabólico. Eu não estou falando que você não pode ser amigo. Eu não estou falando que você não pode ser próximo. Eu não estou falando que você pode chamar ele para um churrasco. Pode chamar para um churrasco. Meu amigo, aí, ó. Se tiver panceta ainda, que você coloca um limãozinho assim, meu amigo, aí é mistério, aleluia. Pode, meu irmão. Agora, querido, se você deixar de receber só porque se tornou amigo, você se desviou no coração. Amém, pastor? Que bênção. Meu irmão, a gente precisa falar essas coisas. Eu sei, querido, eu sou pastor de uma igreja e eu sei como funciona. Às vezes a gente faz uma série de ministrações, a gente explica tudo certinho. Aí vem um ministro de fora, o cara fala exatamente o que a gente falou, e o irmão vem contar testemunho para a gente. Pastor, eu nunca tinha pensado nisso. Você fala, rapaz, mas eu estou um mês explicando isso. Pastor, tá vendo? Acontece lá na Zona Leste também. E querido, está tudo bem você receber de outras unções, mas deixa eu te falar uma coisa: ser ministro de fora é fácil, porque você não me conhece, você não conhece minha vida, você não sabe como eu trato minha esposa, e eu posso falar um monte de frase bonita aqui, e daqui a pouquinho acabou, eu estou pegando o carro e voltando para São Paulo, entregar uma lasanha para você comer aqui, se deliciar com esse banquete da palavra, é fácil, mas o que vai te sustentar é o arroz com feijão que você ouve aqui domingo após domingo, meu irmão, e se você não souber honrar isso, você desviou no coração. A gente precisa aprender a honrar a comida de casa, porque o que nos sustenta não é as lasanhas do sábado à noite, é o arroz e feijão de todos os dias. Isso é honra, meu irmão. E eu me sinto confortável para falar isso com você, porque não é uma mensagem encomendada, eu não conheço você, eu conheci o apóstolo hoje, ele não me pediu para pregar nada, mas, meu irmão, nós precisamos aprender a valorizar o que Deus colocou sobre nós. Sabe, meu irmão, você pode, eu também faço isso, eu ouço o Luciano Subirá, eu ouço o Hernandes Dias Lopes, eu ouço um monte de pregador famoso do YouTube, recebo de Deus através da vida deles, mas não são meus pastores, eles não sabem onde eu moro, se minha família está doente, eu não tenho o telefone deles para ligar, no final do dia, quando eu estou com os BO na minha casa, é para o meu pastor que eu ligo, e você precisa aprender a honrar a fonte que Deus estabeleceu para alcançar a sua família e a sua casa. Por favor, diga amém. Então, a diferença não está nas palavras que foram faladas, está nos ouvidos que ouviram. E isso mostra que o solo determina a qualidade da frutificação. Plante as suas sementes, mas alinhe o seu coração para que as sementes que você plantou gerem colheita extraordinária. Amém? Glória a Deus. Primeiro solo que eu quero trabalhar com você, vai lá, Mateus 13, versículo 20, que é o solo rochoso. Jesus, quando explica sobre o solo rochoso, ele diz, eu vou ler ali na tela, vou ler até o 21, tá bom? Quanto a semente que caiu em terreno pedregoso, esse é o caso daquele que ouve a palavra. Olha só, não é quem não vem para a igreja, viu? É quem ouve a palavra e logo recebe com alegria. Querido, isso é bom, ouviu a palavra, recebe com alegria, glória a Deus, Deus falou comigo. Versículo 21, todavia, visto que não tem raiz em si mesmo, permanece por pouco tempo. Quando surge alguma tribulação ou perseguição por causa da palavra, logo abandona. Eita, Jesus maravilhoso. Meu irmão, receber com alegria é bom, ouvir a palavra é bom, mas abandonar quando a tribulação vem demonstra infantilidade, falta de raiz. E Deus não vai usar para frutificação aquele que não tem raiz. Deixa a palavra de Deus criar raiz no seu coração, meu irmão. Seguir modismo, todo mundo segue. Agora deixar a palavra genuína do Senhor criar a raiz no solo do nosso coração demonstra que estamos prontos para aquilo que Deus está para enviar em nossas vidas, amém? Amém, gente?
Tiago 1, versículo 6 diz assim: mas quando pedirem, façam-no com fé, sem vacilar, pois aquele que duvida é como a onda do mar, empurrada e agitada pelo vento. Tal pessoa não deve esperar receber coisa alguma do Senhor. Olha isso, gente. Isso é a mesma coisa da falta de raiz. A inconstância é resultado da falta de fé. Quando você pede, mas sem deixar o seu coração estar envolvido com aquilo, você é como a onda do mar. Se vai para lá, a gente vai. Se vai para o outro lado, a gente vai. Meu irmão, cria raiz. Deixa Deus aprofundar a sua raiz. Deixa a palavra de Deus criar raiz no seu coração, ao ponto de você gerar o que a Bíblia chama de convicção. Convicção, meu irmão, é um estado inalterável de confiança. Eu estou aqui, daqui ninguém me tira e vai acontecer conforme o Senhor falou. Quer viver o extraordinário de Deus? O único caminho é a convicção. Aleluia. Convicção só vem, querido, de raízes profundas. Convicção não vem para quem simplesmente vem para a igreja com cara de sommelier de mensagem. Já viu isso? A gente, vou ver se está pregando direitinho. Notas de heresia. Desculpa, eu não quero ser desrespeitoso. Mas com todo o amor do meu coração, coloca amor nas minhas palavras, coraçõezinhos e toda essa frescura. Quem te perguntou? Não, é sério, às vezes a gente acha que a gente é crítico gastronômico de pregação. Não, vou avaliar com 4 estrelas só porque o atendimento não foi bom e hoje o DI demorou um pouquinho. Sério mesmo, querido? Quando você vem para a igreja, você não está vindo para um restaurante, não. Que o cardápio chega e você escolhe. Você fala, ponto menos, por favor. Que história é essa, meu irmão? Você veio aqui para adorar Jesus. Não, hoje eu não gostei do louvor. Mas quem que cantou para você? É a Jesus que nós adoramos. Nós só te damos a oportunidade de adorar junto, meu irmão. É para Ele que a gente canta. Não gostou? Que pena. Palavras da salvação. Deixa para lá. Aleluia. Querido, inconstância é falta de raiz. Eu falo, nós amamos tecnologia, né? Eu particularmente, eu sou pastor, e eu estava sentado aqui falando para minha esposa, olha que legal o som. Porque a qualidade de som da sua igreja é muito boa, meu irmão. Eu estou sentado aqui na frente do PA, o som não incomoda, eu ouço baixo, eu ouço todos os instrumentos. Glória a Deus por sua generosidade que investe, a sua igreja que compra bons equipamentos, que tem um time muito bom lá, preparando, equalizando o som. Isso é maravilhoso, querido. Mas deixa eu te dizer uma coisa. A gente faz essas coisas, investe em tecnologia, iluminação, painel de LED, para quem é novo convertido, porque crente bom não precisa de tanto conforto. Essas cadeiras lindas, acolchoadas, glória a Deus, é um avanço da igreja. Querido, isso é para receber bem o novo convertido, porque crente bom não precisa de muito luxo. Crente bom serve a Jesus, com iluminação, sem iluminação, com painel de LED, sem painel de LED, com som bom ou cantando no gogó. Crente bom serve a Jesus, independente do conforto. Então não se engane, a igreja vai avançar e cada dia vai ficar mais confortável, mas isso é para receber aqueles que estão entrando aqui a primeira vez. E você, crente bom, quando chegar os visitantes e essas cadeiras estiverem lotadas, fica de pé, meu irmão, dá lugar para quem está chegando, amém? Aleluia. Inclusive, deixa eu te perguntar, quando foi a última vez que você convidou alguém para vir na igreja? Não precisa responder, aleluia. Glória a Deus. Eu sei, eu espero que, enfim, depois, pastor, se não quiser me convidar mais, aleluia. Querido, deixa eu te dizer, fé não é um sentimento. Fé não é, eu estou sentindo que vai acontecer. Não, meu irmão, isso não é fé. Fé é decisão. Você gera convicção no seu coração. Você toma a decisão, vai acontecer. Por quê? Porque Deus falou. Ainda que eu não sinta, ainda que eu não tenha como provar, eu creio. Você lembra da definição de fé de Hebreus 11 no versículo 1? A fé é o firme fundamento das coisas que se veem, das coisas que não se veem, mas se esperam. Tem uma versão da Bíblia que diz que a fé
é a prova ou a substância de fatos que não se veem. Eu costumo dizer que, por um jeito fácil de explicar esse versículo e o que a palavra está querendo dizer ali no original grego, é que fé é a nota fiscal. Como assim? Imagina que você saiu daqui, foi na Casas Bahia e comprou uma TV de 100 polegadas. Meu irmão, é um cinema, né? Tenho nem parede na minha casa para isso, mas amém. Você comprou a TV de 100 polegadas. Meu irmão, você não vai conseguir colocar a TV de 100 polegadas no seu carro, a não ser que você tenha uma Dodge Ram, né? Mas geralmente você não vai conseguir colocar uma TV de 100 polegadas no seu carro. Mas a partir do momento que você foi lá, comprou e pagou, ela é tua, amém? Aí eu vou na sua casa e você me fala: pastor, comprei uma TV de 100 polegadas. Cadê? Não, eu comprei, mas não chegou. Eu vou falar: não, então você não tem uma TV de 100 polegadas. Você vai falar: tenho sim. Olha a prova, nota fiscal. É a prova de que eu já tenho, mesmo que meus olhos ainda não vejam. A Bíblia diz que a fé é a prova que você tem, mesmo que ainda naturalmente não se veja. Meu irmão, então se você crê, já é teu. A Bíblia diz em 1 João que essa é a confiança que temos para com o Senhor, que se pedimos algo de acordo com a sua vontade, é certo que Ele nos ouve, e se Ele nos ouve, é certo que temos recebido o que lhe temos pedido. Aleluia! Se estamos pedindo algo de acordo com a vontade de Deus, é certo que Ele ouviu, e se Ele ouviu, é meu. Amém? Aleluia, glória a Deus. Pastor, como que eu faço para deixar a palavra criar raiz no meu coração e eu não ser mais esse solo sem raízes? Repete comigo: meditação. Eu vou ler alguns textos rápidos, se você quiser, só toma nota ou acompanha aqui na tela, porque eu vou passar rápido por esses textos. Mas Josué 1, versículo 8 diz: estude continuamente este livro da lei, medite nele de dia e de noite, para ter certeza de cumprir tudo quanto nele está escrito. Só então prosperará e será bem-sucedido em tudo quanto fizer. Olha o que o texto diz: medita de dia e de noite. E então, qual o resultado? Tudo que você fizer será bem-sucedido. Amém? Aleluia. Agora Salmo 1, versículo 2. Salmo 1, versículo 2. Diz assim: mas eles têm prazer em obedecer aos ensinos do Senhor e meditam de dia e de noite em sua lei. São como árvores plantadas à beira da água, que dão fruto em cada estação, suas folhas nunca murcham e prosperam em tudo o que fazem. Olha isso, mais uma vez: aqueles que meditam de dia e de noite são como árvores plantadas junto a ribeiro de águas, suas folhas nunca murcham e tudo que fazem prosperam. Você crê que essa pode ser a sua realidade? Como eu faço para que essa seja a minha realidade? Medita de dia e de noite. Querido, deixa eu te dizer, meditar não é você ficar, né? Não, meu irmão. A meditação bíblica, a palavra hebraica aqui é a palavra hagá, que traz a ideia de ruminar, repetir, encher a sua mente. Meu irmão, é todos os dias você pegar a promessa de Deus, colocar na sua boca e no seu coração. Esse é o processo da fé, querido. A palavra meditar, essa palavra hebraica, ela também traz a ideia de dizer consigo mesmo. Então você pega a promessa de Deus e pensa nela, e fala ela, e rumina ela, e pensa nela de novo, e deixa ela encher o seu coração. Por exemplo, você pega uma promessa de Deus, Filipenses 4,19, o meu Deus, segundo a sua riqueza em glória, é de suprir em Cristo Jesus cada uma das vossas necessidades. Beleza, você pega essa promessa, e aí você está indo trabalhar, você está lá no carro, você pode colocar um rádio cheio de notícia para desgraçar o seu dia, ou você pode colocar a palavra: o meu Deus, segundo a sua riqueza em glória, há de suprir em Cristo Jesus cada uma das minhas necessidades. O meu Deus, segundo a sua riqueza em glória. Olha só, não é segundo a minha necessidade, não é segundo o que eu tenho, não é segundo o que eu posso, é segundo a riqueza dele em glória. Espera aí, Deus é pouco ou é muito rico?
Ele falou que ele é dono da prata e do ouro, ele falou que está preparando para nós ruas de ouro, então ele é muito rico. Epa, peraí, o meu Deus, segundo a sua riqueza em glória, vai suprir em Cristo Jesus cada uma das minhas necessidades. Olha como isso vai crescendo no seu coração, e aí daqui a pouco você está dizendo, eu estou convicto, meu Deus suprirá cada uma das minhas necessidades. Você chega no trabalho, meu irmão, transbordando. O nome desse processo, meditação. Lembra de Abraão? Abraão, pai de nações. Abraão, sai da tua tenda, olha para as estrelas do céu. Você consegue contar, Abraão? Eu imagino Abraão, 4.325, 4.300, e perdi a conta. Então, Abraão, assim será. É assim. E aí agora à noite, quando Abraão saía e ele olhava para as estrelas do céu, ele não via mais estrelas, ele via a cara dos bebezinhos. Ele vai ser assim, pai de nações. Olha o tanto, meu irmão, não dá nem para contar, vai ser assim. Então à noite Abraão já tinha uma meditação. Mas e de dia? Conta a areia do mar, Abraão. Senhor, é impossível, assim será. Então agora Abraão tinha uma meditação de dia e uma meditação à noite. E aconteceu. O processo de criar raiz, meu irmão, ele passa em você pensar de novo sobre a palavra, mas algo que vai te ajudar é falar a promessa de Deus, falar a palavra. Posso te contar um exemplo? A Bíblia diz... Posso te contar um exemplo, querido? Obrigado. A Bíblia fala sobre uma mulher que há 12 anos padecia de uma enfermidade. Alguém já ouviu essa história? Ela tinha um fluxo de sangue e 12 anos sofrendo. E a Bíblia diz que ela ia de mal a pior, havendo gastado toda a sua riqueza. O que me mostra que essa mulher era muito rica. Porque se demorou 12 anos para gastar a riqueza dela, tem uns irmãos que 1 semana e meia já resolve, já tinha gastado tudo. Mas amém. E ela ia de mal a pior, mas ela ouviu que Jesus ia passar por ali. Fé começa com ouvir, amém? Romanos 10:17, a fé vem pelo ouvir, e o ouvir pela palavra de Cristo, amém? Então ela ouviu, só que depois que ela ouviu, a Bíblia diz que ela dizia, olha só, está no infinitivo, não está escrito que ela disse, está escrito que ela dizia consigo mesma, se eu apenas tocar serei curada. Deixa eu te contar um segredo. Quando você fala algo, os ouvidos mais próximos da sua boca são os seus. Quando você fala a palavra de Deus sai da sua boca, entra pelo seu ouvido, cai no seu coração. Amém? Você fala a palavra, entra no seu ouvido, cai no seu coração. Mas Jesus disse em Mateus 12, que a boca fala do que, gente? Então se eu falei, entrou no meu ouvido, caiu no meu coração encheu, o que vai acontecer? Eu vou falar de novo, e eu falei de novo, entra no meu ouvido, cai no meu coração, e enche o meu coração, e eu vou falar de novo. Esse ciclo virtuoso te tira de qualquer problema. Essa mulher, 12 anos, ela dizia, se eu apenas tocar serei curado. Ela não dizia 12 anos, 12 anos ela padecia de enfermidade, até que ouviu sobre Jesus, e ela passou a dizer consigo mesma, se eu apenas tocar serei curada. Opa! Se eu apenas tocar, eu serei curada. Se eu apenas tocar, eu serei curada. Se eu tocar, eu vou ser curado. Sabe o que eu vou fazer? Eu vou tocar. Ela foi, tocou e recebeu. Você não fica maravilhado com esse texto? Porque o Senhor Jesus, alguém tocou nele e vira, opa, quem me tocou? Quantos aqui acreditam que Jesus não estava fazendo teatrinho? Querido, eu não acredito que o meu Senhor estava fazendo teatrinho. Se ele não estava fazendo teatrinho, significa que ele não sabia. Pastor, mas ele não é onisciente. A Bíblia diz que ele se esvaziou da sua glória. Eu acredito que ele se esvaziou de seus atributos, de seus atributos divinos. Não significa que ele deixou de ser Deus. Jesus, ele é 100% homem, 100% Deus o tempo todo. A teologia chama isso de união hipotástica, mas a gente não vai entrar nesse tema. Depois você pergunta para o apóstolo. Mas meu irmão, Jesus ao mesmo tempo era 100% homem, ao mesmo tempo 100% Deus, mas ainda assim não onisciente, não onipresente, não onipotente. Ele era Deus encarnado, vivendo como homem, vivendo como um de nós, amém? Então ele pergunta, quem me tocou? Mas isso deixa o milagre ainda mais bonito, porque alguém chegou em Jesus, recebeu de Jesus o que precisava, e Jesus nem ficou sabendo.
Aleluia! Eu não estou falando que isso confronta a soberania de Deus, obviamente que não, Deus já queria curar essa pessoa. Mas a mulher chegou, tocou em Jesus e recebeu de Jesus, e Jesus, opa, quem me tocou? Aí a Bíblia diz, ela consciente do que tinha acontecido, disse, fui eu, Senhor. Agora você precisa entender o contexto ali. Uma mulher, no seu período menstrual, ela era considerada para a sociedade naquela época imunda. Ela estava num período, e aquela mulher estava vivendo esse ciclo há 12 anos. Ela não podia estar no meio das pessoas, porque se pegassem ela, ela poderia ser apedrejada até a morte, tamanho machismo da sociedade da época. Aquela mulher para a sociedade da época era um ninguém. Mas um toque em Jesus fez um ninguém se transformar em alguém me tocou. E aí Jesus, quem me tocou? Fui eu, Senhor. Aí Jesus, agora, o ninguém que se tornou alguém, Jesus fala para ela, filha, a tua fé te curou. Só Jesus pode fazer isso com um toque. Ninguém se transforma em alguém que se transforma em filho. Amém? Mas qual é o princípio aqui? Ela dizia consigo mesma, até que aquilo criou raiz no coração dela, amém? Amém, gente? Tem um autor americano que eu gosto muito, ele diz o seguinte, a diferença entre o crente que vive milagres e o crente que ouve sobre milagres o tempo todo, o que ouve sobre milagres está no tempo em que cada um passa repetindo a palavra para si mesmo. Quem rumina, frutifica. A diferença dos seus resultados está no tempo de ruminação. Quantos aqui já receberam uma promessa gloriosa da parte de Deus? Quantas vezes você voltou lá para consultar? Não, pastor, eu não preciso de mais nenhuma promessa. Todas as promessas estão na inerrante, infalível, sagrada palavra de Deus. Então tudo bem, meu irmão, mas quantas vezes você está voltando lá para consultar? Já que é só a Escritura, você está voltando mais para a Escritura ou para o seu Instagram? Já que a promessa está aqui, quanto você está abrindo aqui para revisitar a promessa? Amém? Aleluia. Querido, deixa a palavra de Deus criar raiz no seu coração, amém? Eu vou encerrar com isso sobre o outro solo está lá, Mateus 13, versículo 22. Deixa eu te perguntar uma coisa, você está recebendo algo bom essa tarde? Glória a Deus, que bom. Mateus 13, 22 diz assim, as que caíram entre espinhos representam outros que ouvem a mensagem, mas logo ela é sufocada pelas preocupações dessa vida e pela sedução da riqueza, de modo que não produzem fruto. A outra versão diz assim, quanto à semente que caiu no meio dos espinhos, é o caso daquele que ouve a palavra, mas a preocupação dessa vida e o engano das riquezas sufocam, tornando-a infrutífera. Muitas vezes nós estamos recebendo a palavra como só mais uma informação, e não como sendo palavra de Deus. E aí, a palavra de Deus está sendo soterrada com o tanto de preocupação que a gente está carregando. Deus não nos criou para isso, meu irmão. Deus não nos criou para viver em burnout. E aqui, se você está enfrentando alguma dificuldade na sua saúde emocional, meu irmão, ninguém aqui está desprezando ou menosprezando sua dificuldade. Busque ajuda. Buscar um bom psicólogo, um bom terapeuta é bênção na sua vida. Ninguém está menosprezando ou ridicularizando isso. Mas o que eu estou dizendo que é o mesmo Deus que cura qualquer doença, cura doenças psicossomáticas. Amém? Deus não te criou para viver preocupado, ansioso, tomando remédio para dormir. Eu falo com o empresário, meu irmão, e para eles parece ser mais difícil aceitar esse negócio. Quando eu falo, rapaz, a bênção está em descansar. O empresário quase converte ao catolicismo e faz a cruz assim. Misericórdia, descansar. Ai, pastor, chega da coceira falar esse negócio de descansar.
Querido, quem criou o descanso não foi nenhum coach, foi Deus. A Bíblia fala que Ele criou o sábado para o homem. Meu irmão, descanso é princípio sagrado. Deus criou para você. E muitas vezes a sua falta de capacidade de descansar demonstra a sua falta de confiança no Senhor. Porque quem confia descansa. A Bíblia diz: aquele que habita no esconderijo do Altíssimo, a sombra do Onipotente faz o quê? Opa! Confia, descansa. O nosso problema é que muitas vezes a gente aceitou a mentira do mundo dizendo: se eu não fizer por mim, ninguém vai fazer. Sério? E o nosso Senhor, que se despiu da sua glória, veio até a terra, morreu a sua morte, se fez maldito no seu lugar, para te dar acesso à própria vida de Deus. Ele já fez por você, meu irmão. O seu e o meu papel é descansar e receber pela fé. Amém? Glória a Deus. Filipenses 4:6, a Bíblia diz assim. Esse texto eu quero que você abra, eu quero esperar ele estar aí na tela, a gente vai ler junto. Filipenses 4, versículo 6. Quantos aqui acreditam que Deus nunca te pediria algo que é impossível? Duas pessoas, deixa eu perguntar de novo, vou tentar falar em grego. Quantas pessoas acreditam que Deus não te pediria algo que é impossível? Beleza, aumentou. Ok, porque se Deus te pedisse algo que é impossível, Ele seria injusto. E nosso Deus não é injusto, amém? Olha como começa esse versículo. Não andem ansiosos por alguma ou por coisa alguma. Quantos aqui acreditam que Deus não te pediria algo que é impossível? Não andem ansiosos por coisa alguma. Não, pastor, mas eu sou vendedor, sabe como é a meta? E aí, rapaz, e agora nesse trimestre e ano de eleição, você tem que ver o Haddad, misericórdia, e a Copa, e será que o Neymar vai ou não? Meu irmão, não andem ansiosos por coisa alguma. E como que faz isso, pastor? Calma, o texto explica. Mas em tudo, pela oração e súplicas, e com ações de graças, apresentem os seus pedidos a Deus. Pode deixar nesse, por favor. Deixa aqui na tela, por favor. O problema é que a gente lê esse versículo assim, ó. Quando você estiver ansioso por alguma coisa, ore com súplicas e ações de graças. Mas o texto não está dizendo isso. Não está dizendo, quando você estiver preocupado, ore. Está dizendo, não ande preocupado. Antes, você resolve o problema. Explica, pastor. Querido, todo problema, antes de virar preocupação, ele é só um problema. O problema do problema é que a gente não resolve quando tem que ser resolvido. E a gente deixa ele acumular, empilhar, e aí daqui a pouco aquilo que era um probleminha gerou juros sobre juros sobre juros e se transformou no motivo de você não conseguir dormir. O que o texto está dizendo é, quando o problema se apresentar, quando os seus pedidos se apresentarem, quando os seus pedidos estiverem diante de você, você leva eles para Deus, com orações, com súplicas e olha só, ações de graças. Mas peraí, se eu tenho um problema e eu levo para Deus, como que eu vou render graças a Deus? Né? Rapaz, se eu estou com um problema e eu levo ele para Deus, como que entra ações de graças aqui? O texto que eu citei de 1 João, essa é a confiança que temos para com o Senhor, que se pedimos algo de acordo com a sua vontade, é certo que Ele nos ouve, e se Ele nos ouve, temos recebido aquilo que lhe pedimos. Então, meu irmão, quando o problema vem para você, você leva ele para Deus, fala, Senhor, está aqui o problema, eu apresento diante do Senhor com orações e súplicas. Opa, o Senhor ouve, o Senhor quer responder, então já que Deus quer responder, eu começo a render graças, aleluia, minha resposta chegou, ainda que eu não esteja vendo, ainda que não esteja manifesto, eu já apresentei, Deus já ouviu, a resposta está chegando. Aí entra ações de graça, e deixa eu te dizer uma coisa, é impossível habitar nos seus pensamentos ansiedade e ações de graças ao mesmo tempo.
Impossível. Não dá para você levantar louvor e preocupação ao mesmo tempo. Aleluia. Tem um pastor que eu gosto, o pastor Bill Johnson, ele diz assim: se Deus é entronizado no meio dos louvores do seu povo, quem tem sido entronizado no meio da sua preocupação? Meu irmão. Preocupação é crer mais no que pode dar errado do que confiar naquilo que Deus disse. Moisés agora em frente ao mar com o povo todo ali, Moisés vira: Senhor, o que faremos? Moisés está orando por quê? Diga ao povo que marche. Deus não mudou o plano não, só continua obedecendo, querida. Não deixe as preocupações roubarem a palavra que você recebeu do Senhor, amém? O Senhor Jesus diz em Mateus 6,31, portanto, não se preocupem com essas coisas. Está falando de comida? Maravilha. Não é esse não. Está falando de comida, roupa, moradia. Ele diz, portanto, não se preocupem com essas coisas. Dizemos, o que iremos comer, o que iremos beber, o que iremos nos vestir? Pois os incrédulos é quem vivem preocupado com tudo isso, mas o Pai Celestial sabe que vocês precisam de tudo isso. Busquem em primeiro lugar o reino de Deus e viva com justiça, e Ele dará a vocês tudo de que precisam, aleluia. A Bíblia chama isso de demais coisas, meu irmão. Seu foco tem que ser o Senhor. Deixa as preocupações morrerem no lugar da adoração, amém?